Deus. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso, sobre o batismo no Espírito Santo. E é interessante falar sobre o batismo no Espírito Santo porque as pessoas, vamos dizer assim, elas romantizam muitas coisas de Deus, as coisas cristãs, né? Às vezes você fala com algumas pessoas sobre o Espírito Santo e elas falam assim: ah, mas eu não sei, eu não ouço a voz do Espírito Santo. Ah, eu não sinto o Espírito Santo falar comigo. E o cristão está o tempo todo esperando sentir alguma coisa. Pastor, o senhor tem certeza da sua salvação? Sim. Alguma voz falou isso para o senhor? Não. Tem coisas que a gente sabe. Você aceitou Jesus. Você tem certeza da sua salvação? Se você sair daqui da porta para fora e por um acaso sofrer um acidente e você morrer, você sabe que você é dele, que você está com ele. Aleluia. O Espírito Santo é a mesma coisa, não precisa vir um anjo, não precisa você ouvir uma voz, né? Você assiste aqueles filmes, né? Então vem aquela voz de, né? Deus falando com Moisés, e você está esperando o Espírito Santo falar assim com você. Você fala: Lívia, eu não ouço o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo fala com você todo dia. A partir do momento que você levanta, ele já está falando com você. Aleluia. Mas você tem que estar atento para entender. Porque é algo que fala dentro de você. E às vezes você está esperando algo externo, né? O problema da cristão é isso. Tudo que ele quer ver, ele quer externo. O batismo no Espírito Santo, falar em línguas, é só uma evidência para que as outras pessoas possam ver. Mas ele já fala no seu interior, no seu íntimo. Amém? Aleluia. Você quer ver um exemplo? É quando você vai fazer algo que não agrada a Deus, que você vai entristecer o Espírito Santo, ele fala com você. Ou você acha que é você mesmo? Porque às vezes você pode pensar: não, isso é coisa da minha cabeça. Não é. Já o Espírito Santo fala para você: olha, isso não é certo. Não faça. Porque se você está com vontade de fazer, né? Você imagina aquele filminho do Pica-Pau. Eu gosto dessa parte, né? Que ele vai fazer algo errado. Aí aparece um anjinho falando para ele: não faça, é errado. Tá ali o Espírito Santo. E aí aparece o Espírito do mal, um demônio, falando para ele fazer. Mas ele já queria fazer aquilo. Ele já estava com a intenção de fazer. Então aquela voz que fala: não faça, é o Espírito Santo. E a palavra do Senhor fala que o Senhor, vamos lá, em 2 Timóteo 1:7. Nós precisamos parar de mistificar as coisas de Deus. Nós vamos entender que servir a Deus é simples, é fácil, é descomplicado. Quem complica somos nós. Porque a gente quer sinais o tempo todo, a gente quer ver o tempo todo. E as coisas de Deus, que eles são sobrenaturais. Nosso relacionamento com Deus, ele é sobrenatural, algo que é só eu e Deus pode saber, é só você e Deus sabe. É algo sobrenatural, as pessoas não precisam ver. Aliás, a gente nem vê, né? Eu não sei se vocês oram na sua casa. Eu não sei se ao levantar vocês falam com Deus ou não. Eu não sei se vocês oram antes de dormir. Porque a intimidade com Deus é você e Deus. E a palavra do Senhor fala que o Espírito Santo, ele é nosso guia, que ele nos capacita, e que Deus não nos deu um espírito de temor, mas nos deu um espírito de ousadia. E é isso que nós vamos ver agora, 2 Timóteo 1:7. Glória a Deus. Pode ir pôr para mim, por favor? As páginas da minha Bíblia, eu não peguei a minha, peguei outra. Diz assim, 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Aleluia. E aí, quando o nosso Jesus foi para o céu, querido, o que ele falou? Que eu vou, mas vos deixarei o quê? Para quê? Um outro, a Bíblia fala assim, que ele não fala assim: eu vou vos deixar um consolador. Ele fala: eu vou vos deixar um outro consolador. Porque Jesus já é o nosso consolador. E ele foi ao Pai, mas ele se preocupou conosco. Aleluia. Ele não nos deixou órfãos. Ele se preocupou em que houvesse o Espírito Santo de Deus como consolador para nos guiar, para nos ajudar, para nos capacitar. Ou seja, ele foi, mas ele deixou tudo fácil para a gente. Glória. Deixou o Espírito Santo para fazer morada. A palavra do Senhor fala que nós somos templo de quem? Do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, que já habita dentro de você. E muitas vezes você está esperando só uma evidência para falar: ó, eu sou batizado no Espírito Santo. Ah, mas eu não falo em
Glória a Deus. Porque nada adianta a gente ter evidências, falar em línguas e não ser transformado. Uau. De nada adianta. Porque, desculpa, falar em línguas, perdão a palavra que eu vou falar até no candomblé. Fala em outros lugares, porque o inimigo é imitador, ele copia tudo. Então não se preocupe muitas vezes com a evidência. Entenda o seguinte, ele já habita dentro de você. E é isso que você precisa. E é disso que você precisa, ser guiado pelo Espírito Santo. Ao levantar, ao deitar, dá ouvido à voz do Espírito Santo falando dentro de você. Sabe, muita gente fica esperando só coisa externa. Espera o líder falar, espera o pastor falar. E é tão interessante isso que às vezes você quer algo externo. E quando Deus dá algo externo, você também não escuta. Engraçado, né? Muitas vezes a gente quer algo externo. A gente quer que alguém venha e fale. A gente quer que alguém venha e profetize. A gente quer que alguém venha e faça. E quando isso acontece, a gente ainda não obedece. A gente ainda quer mais provas. Ah, mas será que é de Deus mesmo, Senhor? Me mostra, dá mais sinais. O que mais que você quer, querido? Ele foi, te deixou a expressão do Consolador. O que mais sinais você quer? Tem tudo a ver com Ele. Não tem como a gente saber de um Deus que foi se propor deixar o Espírito Santo Consolador conosco. Que amor é esse? Que se preocupou em não nos deixar desamparados. Eu fico imaginando no mundo que nós vivemos hoje, da forma que as pessoas vivem. Ah, se não fosse o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ah, se não fosse Ele para nos guiar, nos orientar, nos ensinar e nos colocar no caminho correto, queridos. Tem tudo a ver com Ele, tudo. Ele se preocupou o tempo todo. É um amor tão grande, tão grande, tão grande, que não tem como a gente não sentir com um culto maravilhoso desse. Não tem como, é muito amor, queridos. Jesus nos ama muito. O tempo todo Ele está preocupado que nós vamos ir morar lá no céu com Ele o tempo todo. E é por isso que Ele deixou o Espírito Santo para nos guiar, para nos ensinar. E Ele não nos deixou um espírito de temor, de covardia. O que significa? Que nós temos que ser corajosos. Quantas palavras na palavra do Senhor fala assim: tem de bom ânimo, seja forte e corajoso. Porque Ele já sabia que não seria fácil. E por isso que Ele nos deixou o Espírito Santo Consolador, exatamente para nos fortalecer, para nos ajudar. E o tempo todo a palavra do Senhor fala: seja forte e corajoso. E esse Espírito Santo é isso que nos fortalece, que nos ajuda. O Senhor nos deu um espírito de ousadia, queridos. Sejam corajosos. Não tenha medo, porque Ele habita dentro de vós. E Ele vai capacitar cada um de vocês no momento que você precisar dessa coragem, no momento que você precisar dessa força. Aleluia. Amém? Há dias, queridos, que é tão difícil, que eu creio que muitos não têm vontade nem de levantar da cama. Tem dias que é tão difícil que às vezes a pessoa vai dormir falando: Senhor, eu não quero mais levantar. Eu não quero mais. Mas o Senhor continua falando: seja forte e corajoso. Porque a palavra diz que Ele estaria conosco até os últimos dias, até a consumação dos séculos. E Ele está presente através da forma do Espírito Santo, querido. E muitas vezes você acha que não tem Ele, muitas vezes está esperando um sinal externo. E Ele está aí, ó, fervendo dentro de você, querendo externar. E você está achando que não é. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Queridos, a partir do momento que você aceitou o serviço de Deus, Jesus, o Espírito Santo já habita na sua vida. Aleluia. Sabe, Ele já quer te orientar, Ele já te ama, Ele já te cuida, sabe, Ele já te protege. Uma pessoa ousada não é só uma pessoa, querido, cheia de confiança. Uma pessoa ousada, ela não é ousada só porque ela é boa ou porque muitas vezes ela tem qualidades. Uma pessoa ousada é porque o Espírito de Deus vive dentro dela. Aleluia. É porque o Espírito Santo vive dentro dela. E esse Espírito, queridos, vive dentro de você. Glória a Deus. Sabe? Deixa Ele acender essa chama que você às vezes acha que não está aí dentro. Glória a Deus. Sabe? Deixa Ele externar o que Ele tem para fazer na tua vida. Sabe? Deus, Ele quer trazer mudanças. Lá em 1 Coríntios 2:10 diz assim: que o Espírito Santo, Ele compreende tantas coisas terrenas como as coisas espirituais. Olha como o nosso Deus, Ele é inteligente, como Ele é sábio.
Ele deixou o Espírito Santo Consolador, um ser, uma pessoa, tá? Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Por isso que a Bíblia fala também para a gente não entristecer o Espírito Santo, porque ele como pessoa, ele igual você, ele também se entristece. Olha que interessante. O Espírito Santo ele é Deus, mas ele também é uma pessoa. Ele também se entristece. E quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo com as nossas atitudes? Ou quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo não dando ouvido à voz dele, falando ao nosso coração? E a palavra fala que ele é um ser que compreende tanto as coisas de Deus como as coisas do homem. 1 Coríntios 2:10. Aleluia. Glória a Deus. Pode pôr para mim, por favor? Diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Põe o próximo, por favor, o 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Aleluia. Então esse Espírito Santo, ele tanto entende as coisas de Deus, como entende os nossos pensamentos. E é por isso que ele é bom consolador. E é por isso que ele é fiel. E é por isso que ele é presente nas nossas vidas. Porque ele como pessoa, ele entende as nossas tristezas. Porque ele também se entristece. Amém? Então nós temos que buscar, sabe? Incessantemente clamar e dar ouvido a essa voz no nosso coração. E dar ouvido ao Espírito Santo através da palavra, aleluia, através da oração, através do jejum, através dos líderes que o Senhor coloca para nos direcionar. É dessa forma que o Espírito Santo fala conosco. Amém? Através de algo que você quer fazer e algo que o teu coração fala, não faz. Já é a consciência do Espírito Santo falando com a tua alma, com o teu espírito. Muitas vezes você não tem esse discernimento e está esperando algo externo. E o Senhor, nesta manhã, Ele quer falar com você. Eu quero tratar com você individualmente. É com você que eu quero tratar. Então ore e clame, é com você que Ele vai falar. Amém? Em nome de Jesus. Em João 14:16, a palavra fala, onde eu falei, que Ele foi, mas nos deixou um consolador. E não deixou qualquer consolador. Amém? Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçam o Espírito de Deus, porque o Espírito é a marca de propriedade de Deus em vocês e a garantia que chegará o dia em que Deus os libertará. Gente, olha que forte. O Espírito Santo é a marca de Deus em você. E como que você não ouve? Como que você não tem, queridos? Querido, você tem a marca da promessa. Você tem o Espírito Santo. O que você precisa buscar agora são só evidências. É transformação de vida. É para mim, são só evidências. Mas Ele já deixou esse Espírito Santo em mim e em você. Porque é a marca de que um dia Ele virá para nos buscar. Amém? Então não entristeçar esse Espírito. Cada dia busque agradá-lo. Cada dia busque fazer a sua vontade. Cada dia busque ouvir a sua voz. Para que realmente, quando Ele voltar, nós possamos estar selados e marcados por essa marca. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em João 16, nós vamos ler do 13 ao 15. Evangelho de João, tá? Glória a Deus. João 16. Do 13 ao 15. Vou ler do 12. Tem muitas coisas para dizer, mas isso seria demais para vocês agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade.
Não vai falar por sua conta, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará as coisas que estão para acontecer. Ele me honrará, pois vai receber o que tenho para dizer e dirá a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber o que eu lhe der e vai anunciar a vocês. Amém? O Espírito Santo também é um mediador entre Deus e nós. Porque tudo que o Pai fala, Ele vem nos repassa, nos fala. Então Ele é um mediador entre Deus e nós. Nós precisamos ouvi-lo. Amém? Ouvir o que Ele tem para falar conosco, porque são mensagens de Deus ao nosso coração. Amém? Então não é mais como antigamente, né? Antigamente, nós estamos falando sobre o tabernáculo também, havia um véu que separava, né? O santo dos santos. E não era qualquer pessoa que podia entrar lá e ter esse acesso. E hoje esse véu foi rasgado para que eu e você tivéssemos acesso direto ao Pai, direto ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E muitas vezes, mesmo tendo esse acesso, nós não acessamos, né? Muitas vezes nós não oramos como deveríamos, não buscamos como deveríamos. Às vezes a gente até sabe, até entende, né? Está com uma dificuldade. Não que a gente não possa pedir para outras pessoas orar, entende o que eu quero dizer? Mas muitas vezes a gente sempre, fulano ora por mim, ciclano ora por mim, fulano ora por mim. Sendo que nós podemos chegar direto nesse trono, nesse altar e orar. Não que a gente não possa ter intercessores por nós, podemos sim. Né? Muita oração, muito poder, quanto mais gente orando. Né? A Bíblia fala que o que é ligado aqui na terra é ligado no céu. Quando um ou mais estiver orando ali, o Senhor se faz presente, nós entendemos isso. Mas nós temos ligação direta com esse trono. Nós precisamos buscar também, nós precisamos clamar também. Para que esse Espírito possa realmente fazer o que Ele veio fazer. Sabe, ser o nosso consolador, ser o nosso guia, ser o nosso ajudador, ser o nosso amigo. Queridos, o Espírito Santo, Ele é nosso amigo. Aleluia. Ele quer o nosso bem, Ele quer o melhor. E é por isso que Ele veio para nos orientar. O Espírito Santo também é aquele que convence a gente do erro, do pecado e do engano. E é por isso que é tão séria a questão da blasfêmia do Espírito Santo, porque quem blasfema do Espírito Santo não tem mais quem o convença do erro, do pecado e do engano. E é por isso que nós temos que clamar. E quando a gente ora, mais Ele nos convence, olha, isso está errado, isso está certo. Ou vocês acham que é por nós mesmos? Por que a gente vê pessoas fazendo tanta coisa errada e você vai falar, a pessoa ela está cética, fala? Cega. Você pode falar, você pode pegar a Bíblia e mostrar e ela não enxerga mais. Ela não consegue ver o erro e o pecado, porque é o Espírito Santo que convence. Então muitas vezes a gente quer convencer as pessoas que está errada. Queridos, não somos nós. Tem tudo a ver com Ele. Aleluia. É Ele que convence, é o Espírito Santo de Deus. Se você já fez a sua parte, se você já falou, agora ore. Peça para que o Espírito Santo convença aquela pessoa, para que ele faça aquilo que ele tem que ser feito. Mas não desista, né? Porque muitas vezes escuta as pessoas falarem assim, eu já estou cansado, faz mais de 10 anos que eu falo para fulano de Jesus, faz mais de 10 anos que eu oro e nada acontece. Não desista, porque Deus não desistiu nem de mim nem de você. Aleluia. Nós também não podemos desistir. Continua orando, continua clamando, e no tempo certo, o Espírito Santo vai tocar aquela pessoa e ela vai se convencer do erro e do engano. Através da sua intercessão, através da sua oração. Amém? Então creia. Eu sempre falo assim, a hora que eu não acreditar mais que Deus possa mudar alguém, eu paro de servir. Porque meu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente imagina. E eu creio que Ele pode mudar qualquer história, qualquer situação. Senão eu não estaria aqui servindo Ele hoje. Eu creio. Eu não posso, vocês não podem, mas Ele pode. Amém? E é assim que nós temos que crer. Só Ele pode. Nós fazemos a nossa parte. Orando e clamando ao Espírito Santo que possa convencer o pecador do erro e do engano. Em Romanos 8:2... diz assim: porque a lei do Espírito de Deus que nos trouxe a vida por causa da nossa união com Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte.
Agora já não há nenhuma condenação para os que estão unidos em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Amém, querido? Aleluia! A Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus, querido, nós nos tornamos um com Cristo. Agora nós estamos unidos nesse Cristo e nenhuma condenação há contra mim e contra você. Porque nós temos esse Espírito. Nós temos Jesus que é nosso advogado. Amém? Então nós temos que fazer a nossa parte. Deixa o Espírito Santo te guiar, querido. Tem coisas que Ele fala no teu coração e você fala, é da minha cabeça. Não é. Entenda, o Espírito Santo está querendo te guiar. Ele está querendo falar ao seu coração. Você quer ver uma situação engraçada, interessante, né? Eu ouvi uma pessoa falando que ela falava assim: olha, Deus, eu acho que no mundo espiritual é igual no mundo aqui, né? Tá, o Senhor fala com a gente, mas não tem aquelas pessoas surdas? O surdo escuta? Não. E ele quis dizer para o pastor, falando aqui para o pastor, que ele era um surdo, espiritualmente falando. Eu já sei, eu nunca vou ouvir o Espírito Santo porque eu sou surdo. Queridos, não existe surdez espiritual, a não ser que você queira. A partir do momento que você abrir o seu coração para Jesus, Ele vai falar com você através do Espírito Santo. Porque Ele veio para curar. Ele veio tanto para curar a surdez física, como para curar a surdez espiritual. Basta você querer. Amém? Então, assim, aqui não tem surdos espiritualmente falando. Talvez tenha aqueles que não querem ouvir. Amém? Mas o Senhor, Ele quer falar comigo e com você o tempo todo. Quando você levanta, Ele já fala, olha, eu creio. Primeiro tem que seja meu. Primeira premissa não tem que ser de Deus. Levanta, já agradece por ter levantado. As primeiras coisas que tem que ser de Deus. Ai, mas eu não tenho tempo para orar e levantar porque eu já saio em cima da hora. Levanta um pouquinho mais cedo. Então já levanta clamando, já levanta louvando, vai tomar banho, vai. Sabe, não tem lugar para você adorar a Deus, querido. Não tem local. Pode ser dentro do carro, pode ser dentro do ônibus. O que você está com medo? Está com medo do quê? Do Espírito Santo tomar dentro do ônibus? De você começar a falar línguas e rodar dentro do ônibus? Nós não temos que ter problema de ser cristão, não. Eu já fui tomada pelo Espírito Santo voltando no congresso. Quando eu era mais jovem. A gente voltou no congresso mais jovem. E a gente voltou louvando. E o Espírito Santo tomou todo mundo dentro daquele ônibus. E a gente não estava preocupado com as pessoas. A gente tem que estar preocupado em agradar a Deus. Aleluia. Então não se preocupe. Não tem hora de casa. Vai olhando no caminho do trabalho. Vai olhando no carro. Vai olhando no ônibus. Vai no metrô. Não importa. E as pessoas podem ser até alcançadas através da sua oração no meio do caminho. E às vezes a gente tem vergonha. Aí vamos orar ali no cantinho para ninguém ver. Vamos orar ali para ninguém escutar. Queridos, que isso? Nós não somos seres naturais, nós somos sobrenaturais. Não temos que ter medo, nem vergonha, nem se esconder para orar, não. Santo é teu nome, Senhor. E hoje a gente está parecendo que está vivendo meio que escondido, com vergonha, com medo. Não. Deixa o Espírito Santo florescer na sua vida, crescer na tua vida, e você vai ver sobrenatural todos os dias da sua vida. E é assim que tem que ser, sabe? Sendo guiado pelo Espírito Santo. Se não é assim que o Senhor quer, então vai. Se não é assim que o Senhor quer, e Ele vai falar com você o tempo todo, Ele vai te dar a direção o tempo todo. Mas você precisa clamar, você precisa buscar, você precisa abrir os seus ouvidos para ouvir Ele falar com você. Amém? Glória a Deus. Jesus, o Espírito Santo, Ele transforma. Em Gálatas 5,16 fala que Ele é o nosso guia. Aleluia. Diz assim: o que eu quero dizer é isso. Deixe que o Espírito de Deus dirija as suas vidas e não obedeçam os desejos da natureza humana. Olha o que o Senhor está falando nessa manhã. Deixa que o meu Espírito Santo dirija a sua vida. Deixa que Ele dirija a sua vida. Querido, se Ele vai dirigir a sua vida, não tem como dar errado. Se está dando errado é porque você tem feito escolhas suas. Você tem feito escolhas humanas. Deixa Ele dirigir a sua vida. E você vai ver como tudo vai se alinhar. E você vai ver como tudo vai acontecer. Mas deixa Ele dirigir a sua vida. Peça direção para Ele. Não faça as coisas por você. Eu sempre falo, toda ação tem uma reação. E às vezes a gente age por impulso, faz as coisas por impulso, depois
Deixa o Espírito Santo dirigir a sua vida. Para de fazer escolhas humanas. Antes de fazer escolhas, clame. Você tem um guia. Ele vos deixou um consolador e um guia fiel. Sabe o que eu vejo? As pessoas se lembram muito do Espírito Santo só quando há luto, né? É tão bonita aquela frase, né? Que o Espírito Consolador de Deus console você, sua família. E a hora que todo mundo lembra do Espírito Santo, mas na hora de tomar uma atitude, de fazer algo, esquece que esse mesmo Consolador é o seu guia. A gente precisa parar de viver chavões humanos, sabe? A gente precisa viver a palavra. Nós precisamos viver a palavra. E Ele deixou todos os segredos revelados aqui, ó, para que a gente pudéssemos viver da melhor forma. Aleluia. O problema é que muitas vezes a gente não ouve. Ou a gente não tem clareza no que ouve. E é isso que nós vamos buscar nesta manhã. O Espírito Santo, Ele vai te mostrar soluções e respostas que você veio procurar nesta manhã. E o que eu clamei durante a semana inteira: Senhor, clareza. Sabe? As pessoas que estão na igreja muitas vezes têm que saber o que o Senhor está falando. E a palavra fala do Senhor que um servo dele reconhece a voz dele. Ouve e reconhece. E se em algum momento nós não estamos reconhecendo, é porque em algum momento a gente também não está sendo servo. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar dentro da nossa vida. Nós temos que ser servos a tal ponto que nós possamos reconhecer a voz do Senhor falando conosco. Que nós temos que reconhecer Ele nos guiando e nos orientando. Amém? Eu quero